bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Gratidão. Que honra, que glória estarmos reunidos mais essa manhã para juntos bendizermos, exaltar o nome do Senhor. Você está bem? Você está feliz? Que a alegria do Senhor te fortaleça nesse dia, que a paz do Espírito te envolva. Essa é a manhã de profetizar. Então profetiza sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus, sobre tudo aquilo que leva o teu nome e sobrenome. Profetiza sobre esta área que está inóspita, que está seca, que está árida, que está impossível, é improvável. Você está dizendo, irmã Fernanda, não tem jeito. Já desenganaram, seja a medicina, seja os homens, seja a terra, seja lá o que for, até você já olha e já diz, não tem mais esperança. E diz, Deus, eu não sei mais o que fazer. Profetiza vida, profetiza saúde, profetiza libertação, profetiza cura, profetiza mudança. E vai acontecer um reboliço da parte de Deus. Osso vai se juntar ao seu osso, ao som da tua voz, porque não é sobre a tua voz, não é sobre você, não é sobre a tua casa, não é sobre o teu chamado, não é sobre o que você possui, não é sobre o que você não alcança ou o que você não faz. É sobre a mão dele, é sobre o Espírito dele, é sobre a ordem que ele já liberou, é sobre a palavra dele que está em movimento. E se essa palavra está em movimento, alguma coisa poderosa vai acontecer, independente de onde você esteja. Você pensa que Deus não está te vendo, que nada vai acontecer. Essa palavra vai te achar, vai te alcançar aí onde você está. Porque o Espírito do Senhor se movimenta em meio ao vale de Ezequiel. E há o Espírito de profecia. E vai acontecer ao som da tua voz. Porque Deus está a movimentar este cenário improvável. Ele é especialista em mover-se em cenário de caos. Ontem nós lemos Ezequiel 37, verso 1, que diz que a mão do Senhor estava sobre mim e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Nós vemos que a mão do Senhor estava sobre Ezequiel, conduzindo Ezequiel àquele vale de ossos secos. Não é porque era um vale que ele foi proibido de entrar. Não é porque era um vale que o Senhor não o levou. Mas Deus o levou, Deus o guiou, Deus o conduziu, Deus o direcionou e ele proferiu palavras vindo da parte de Deus e algo sobrenatural aconteceu naquele vale. Não é porque é um vale, não é porque é cenário inóspito, não é porque é cenário de caos, é que Deus não vai te conduzir. Deus vai te levar, Deus vai te guiar e Deus vai te tirar de lá. Mas antes de te tirar, Ele também vai fazer com que os teus olhos contemplem milagres, coisas grandes, coisas extraordinárias, coisas grandiosas da sua parte. Ezequiel 37, verso 2 vai dizer, ele me levou de um lado para o outro e pude vir. A primeira coisa que Ezequiel faz é contemplar. Depois que a mão do Senhor o guia, o Espírito do Senhor o conduz pelo meio de um vale de ossos. O Senhor faz um mapeamento junto com Ezequiel sobre a situação, sobre o caos instalado. Ezequiel, antes de entender como está a situação, ele precisa compreender, ele precisa passar em revista e fazer um mapeamento da área para ele saber qual é a situação. E ele disse, ele me levou e eu pude ver. Você só começará a ver algumas situações, só começará a contemplar, a enxergar a totalidade do teu cenário quando a mão do Senhor o conduzir e o Espírito do Senhor te guiar para fazer você entender a situação em que você está. Foi possível Ezequiel profetizar depois que ele contemplou o cenário. O Senhor o guia, o Senhor o conduz, o Senhor abre a sua visão. Pelo Espírito do Senhor ele consegue enxergar qual é a situação do lugar. E às vezes nós estamos passando por um vale, estamos passando por um deserto, estamos vivenciando situações difíceis na nossa vida, mas não somos capazes de diagnosticar como é que está o cenário. Somente depois de fazer o mapeamento é que conseguiremos realmente entender qual é a situação. É como se o Senhor abrisse a visão de Ezequiel e tirasse ele de um lugar e mostrasse para ele do lado de fora como era que estava. Que a nossa oração possa ser, Senhor, abre os meus olhos para contemplar o cenário em que eu estou inserido. Porque eu estou inserido num lugar, mas eu preciso que o Senhor abra os meus olhos. Que o Senhor me tire dessa situação aqui. Como se eu tivesse saído de mim, entende? E começasse a contemplar a situação por fora. O Senhor precisa nos tirar da nossa caixa, da nossa mentalidade fechada, para que possamos contemplar e fazer o mapeamento de toda
a circunstância que estamos inseridos, para compreender a totalidade. Ele disse, ele me leva de um lado para o outro, ele me desloca, ele me conduz, ele me leva, ele me traz. Será que o Senhor tem liberdade para te movimentar desse lugar em que você está? Será que o Senhor tem liberdade para te mexer? Será que o Senhor pode, ele tem liberdade de te mover dessa tua estabilidade? Será que ele pode te mover desse cenário tão quieto e tão sossegado? Que às vezes você está tão acomodado que você não consegue enxergar como está na totalidade a situação em que você está inserida. Você já está conformada, porque você está acomodada, porque você está confortável nesse lugar. Por mais que ele não seja o excelente, mas você está. Será que o Senhor tem liberdade de te movimentar, de sacudir? Às vezes você está sentindo um abalo na estrutura, como nós dissemos ontem, é porque o Senhor está mexendo na base. Ele está tirando o que precisa, ele está acrescentando o que precisa, porque ele quer fazer algo novo. Daqui a pouco esses ossos desse vale se juntarão, cada osso com seu osso, no seu devido lugar, depois da ordem do Senhor. Não tem como errar a direção. Cada nervo vai se juntar ao seu nervo, vai ligar e vai se formar um grande exército. Mas só depois de Ezequiel contemplar a totalidade do cenário. Ele diz que quando Deus o move de um lado para o outro, ele consegue ver. O Senhor precisa nos mudar de direção. Ele precisa mudar a rotação. O Senhor precisa mexer. O Senhor precisa apertar. O Senhor precisa conduzir. O Senhor precisa guiar. O Senhor precisa movimentar algumas coisas que estão ocultas, que estão escondidas. O Senhor precisa desmontar esse quebra-cabeça. O Senhor precisa nos tirar do lugar de conforto. Ele precisa mover a nossa mente para que nós possamos compreender aonde nós estamos inseridos, como nós temos vivido, como nós temos caminhado. O Senhor está falando conosco, Ele está dizendo, deixa eu mexer, deixa eu movimentar, deixa eu mexer em áreas que você não quer, deixa eu movimentar esse cenário. O nosso problema é que nós queremos milagres de Deus no nosso vale. Nós queremos que Deus movimente, mas quando Deus está movimentado, nós não queremos mais. Quando Deus está a deslocar algumas coisas, nós não queremos mais. Nós queremos o resultado, nós não queremos o processo. Nós queremos chegar aonde Deus falou, mas quando a palavra nos arranca de onde estamos, começa a mexer em algumas coisas que não queremos, começa a descortinar algumas coisas que estavam escondidas, começa a desembrulhar outras ocultas, começa a levantar o tapete e tirar debaixo do tapete muitas coisas sujas, muitas imundícias, acúmulos de muitos anos, começa a mexer em algumas feridas, começa a mexer em algumas dores, começa a tirar algumas cascas, começa a tratar alguns ferimentos, algumas hemorragias começam a estancar. Aí nós não queremos mais, porque é doloroso, porque o processo é difícil. O Senhor começa a mexer no passado, o Senhor começa a mexer nas dores, o Senhor começa a mexer na caixa das memórias, o Senhor começa a revirar a caixa das lembranças, o Senhor começa a mexer em feridas antigas, em traumas, em dores, em frustração, em sonhos enterrados. E aí a gente já não quer mais o milagre, porque é um preço muito grande que nós temos que pagar. Mas Ezequiel só abriu a mente, só abriu a visão, só mapeou o cenário depois que Deus desloca ele de um lado para o outro. E o Espírito está falando conosco, é como se eu visse o Senhor sacudindo muita gente, o Senhor sacudindo homens e mulheres nesse tempo, os movimentando de um lado para o outro, porque Ele está a descortinar muitos ossos secos. O Senhor começa a tirar muita coisa para fora. Quanto mais Ele move Ezequiel de um lado para o outro, mais a visão abre. Você consegue entender isso? Que há uma chave sendo virada na mentalidade de muita gente agora, porque o Senhor está a movimentar. Porque quanto mais o Senhor balança esse alicerce, quanto mais o Senhor balança esta árvore, mais começa a manifestar que a estrutura está fraca, que as raízes estão fracas, que tem muitos frutos podres, que essa base não vai suportar o peso da estrutura que Deus quer colocar. Quanto mais Deus sacode, mais se manifesta uma mentalidade fraca, uma emoção que está fragilizada, um espírito que está cativo, uma cadeia que ainda não caiu, uma corrente que ainda não quebrou, uma algema que ainda não se abriu. Quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus, Ele tem total domínio e autoridade sobre você, para te mover de um lado para o outro, para tirar o que precisa, para acrescentar o que necessita.
e para trazer à tona, à superfície, muitas coisas que precisam ser arrumadas, que precisam ser organizadas, que precisam ser postas no lugar. Quando você permitir o Senhor te movimentar de um lado para o outro, o Senhor vai abrir tua visão e você vai começar a perceber feridas que precisam ser curadas, áreas que precisam ser limpas, coração que precisa ser movido, que precisa ser aberto, partes em você que precisam de libertação, perdão que precisam ser liberado, pecado que precisa ser largado, práticas que precisam ser abandonadas. Quando eu me aproximo de Deus, Deus se revela a mim, mas antes disso, Ele me mostra quem eu sou. Ele me revela quem eu tenho sido e quem eu sou em sua presença. Ele me dá uma nova identidade, mas Ele também me mostra que eu preciso mudar. Ele revela e escancara o meu eu. Ele quebra o meu ego e Ele desfaz o jugo que estava sobre meus ombros. Quando você se aproxima de Deus, Ele se manifesta a você, mas Ele revela quem você é. E você declara, entregando a sua vida a Ele, de total dependência. E deixa Ele te conduzir. E Ele é aquele que tem total domínio e liberdade para transitar contigo, transicionar contigo por estações, por vias de transformação. Transite com Deus, deixa Deus mudar a tua história, deixa Deus te livrar, deixa Deus te guiar, deixa Deus te conduzir. Quando você entrega esse domínio na mão dele para te movimentar de um lado para o outro, a tua visão abre, a chave na tua mente vira, você começa a conhecer Deus e começa a se conhecer. Você começa a ser mudado, a ser transformado. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é o próprio Cristo. Quando você conhece Cristo, esse Cristo te liberta, esse Cristo te salva, te cura, te transforma. E Ele te faz ver com clareza o cenário em que você está. Ele te faz ver com clareza e reconhecer quem você é e o que você precisa ser transformado. Ezequiel abre a visão, ele começa a ver que o vale era muito numeroso. Deus, Ele vai abrir a nossa visão para nós contemplar que a obra que Ele precisa fazer no nosso vale, no nosso cenário, é grandiosa. E nós não vamos nos render, nós não vamos nos deter, nós não vamos parar Deus, mas nós vamos deixar essa mão que conduziu Ezequiel nos conduzir também a mudar a nossa história. Mente renovada, coração transformado e história mudada. Deus, Ele vai fazer algo novo. Vai nos dar um mapeamento do nosso cenário e vai nos dar a direção. Vai mostrar o que nós precisamos enxergar nesse exato momento, quando nós entregarmos a nossa vida a Ele. Porque Ezequiel fez 2 diagnósticos, quando ele deixou Deus levar ele de um lado para o outro, dominar a situação. Ele entregou a vida ao Senhor e o Senhor o conduziu. E ele disse: eu pude ver que o vale era numeroso e eu também diagnostiquei que eram muitos ossos e eles estavam sequíssimos. Você só consegue abrir a visão para contemplar e diagnosticar e confessar como está a tua vida, como está a situação, como você está, aonde você está, como você se encontra. Você só confessa isso quando você deixa o Espírito trabalhar dentro de você. E aí você contempla, Deus abre e você faz um mapeamento de como está a situação. Não importa se o vale é enorme e se os ossos estão muito secos. Não importa quanto tempo, porque quando ele fala que os ossos estão sequíssimos, fala que eles estão expostos há muito tempo. Eles estão naquela situação há muito tempo. Então quer dizer que na lógica do homem é impossível de acontecer alguma coisa. É uma visão terrível, é uma visão horrenda. Um cemitério a céu aberto, porque é assim que Deus escancara diante de nós o nosso pecado, as nossas dores, as nossas feridas, o que está oculto para muitos e o que estava oculto para nós há muito tempo. Deus escancara, Deus revela sem filtro, sem medo algum, porque Ele quer trazer mudança. Todas as vezes que Deus te revelar alguma coisa, por mais terrível que seja, não tenha medo, porque Ele quer trazer mudança, Ele quer trazer transformação. Deus não te faria contemplar nada, nem de bom nem de mal, que Ele não pudesse mudar. Não haverá mudança, transformação, restauração, cura, transição e um novo tempo está se manifestando nesse tempo. Só permita que Deus te mova, só permita que Deus conduza, só permita que Deus tenha liberdade de agir em qualquer área da tua vida, mesmo naquelas que para você era impossível ser mexida. Deixa Deus mexer, deixa Deus curar, deixa Deus fazer, deixa Deus transformar, porque Ele tem todo o poder. Só transite, pegue na mão dele e transite por essa via de cura, de transformação, de mudança,
de abertura de mente, de visão, de verdade. Seja autêntico, seja verdadeiro diante de Deus. Seja sincero com o teu Senhor. Deus abençoe, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e se Deus quiser, amanhã estaremos novamente aqui no Café com Gratidão. Te espero. Deus abençoe.